Bom dia, paz do Senhor. Bom dia. Bom dia. Bom dia, nem precisei falar. Então, estamos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra com a Vitorinha, o aniversariante da semana, Manuel, agora muito maduro, 9 anos, né, Manuel? Então, hoje ele quis participar com a gente. Mas antes de mais nada, nós vamos orar, vamos falar com o Senhor, agradecer a Deus pela semana. Quem vai orar é a Vitória? Não, Vitória, quem vai orar para começar? Então, Vitória começa orando para começar. Vai, Emanuel, ora para terminar. Pode ser? Paizinho querido, muito obrigado, Jesus, por essa aula. Ela só que todos com corona. Não deixa mais. Chama esse corona para a casa dele em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus. Olha, o tema da nossa lição hoje é uma igreja que ama. E a referência bíblica é o capítulo 13 de 1 Coríntios. Mas eu não vou ler o capítulo todo, eu vou ler o verso 13, tá? 1 Coríntios 13, 13, que diz assim: Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Porém, eu peço que você leia os capítulos 12, 13 e 14 inteiros, tá? Para você compreender de uma forma global, tá bom? Então, vamos lá. Como a gente fala sobre o amor? Quando eu pego o tema da lição da escola dominical, eu faço por parte. Primeiro eu pego o tema e me permito pensar sobre ele livremente. Vou pensando sobre o assunto. E aí eu acabei caindo no seguinte pensamento. Como é que a gente vai falar de frutificar o amor de uma igreja que ama quando a gente tem um cenário tão complicado, né? Você tem um cenário onde você vê, a gente tem visto aí nos noticiários, filhos presos acusados de matarem o pai, mãe que mata o filho deficiente, mãe que abandona filho, marido que agride esposa, tio que abusa da sobrinha. Como é que se fala de amor numa situação que parece que, em vez de esperança, o que é gerado é falta da esperança, desesperança, né? Aí, por outro lado, também, dependendo da forma como eu interpreto o versículo bíblico, quando eu penso, mas nos últimos dias o amor vai se esfriar, eu também tenho que tomar o cuidado para não cair no caminho do comodismo, né? Então, assim, eu fiquei pensando sobre isso e a gente vai aprendendo com a palavra de Deus que o que a gente tem que fazer é continuar lutando, é continuar perseverando e falando, sim, desse amor tão maravilhoso que Jesus inspira, que Ele coloca dentro de cada um de nós. E uma igreja que se apoia na sabedoria de Deus é uma igreja que cresce em fé e, consequentemente, ela amadurece espiritualmente. E ela vai compreender que todos os seus atos, todas as suas atitudes precisam ser exercidas em amor. Amar é mais que um sentimento, é uma decisão. Se nós esperarmos as nossas emoções para vivermos o amor, conforme aqui nós vamos ver em 1 Coríntios 13, podemos correr o risco de nunca viver esse amor. Então, amar é decisão, não é apenas uma emoção. Agora, vamos ao fundamento bíblico. Que cidade era essa? Cidade de Coríntio. Olha só, era uma capital política da Grécia. Era o centro da vida comercial e intelectual daquele lugar. Atraía negociantes, comerciantes, filósofos, artistas de todas as partes do mundo até então conhecido. Era um lugar agitado, tinha uma vasta profusão de povos, culturas e religiões. Era uma cidade, hoje a gente pensa que pode ser uma cidade como Rio de Janeiro, São Paulo, Nova York, né? Uma cidade com muitas empresas, com uma economia desenvolvida, com pessoas de vários lugares do mundo. Mais ou menos assim, né? E a igreja? Como era a igreja? A igreja refletia essa característica, essa diversidade cultural, social e econômica. Até aí, problema nenhum, porque nós somos cristãos e porque não gostamos de ir ao teatro, tem pessoas que gostam de ir ao museu, gostamos de ler livros.
gostamos de fazer passeios culturais. Na nossa cidade tem as trilhas, né, as praias, desenvolvemos a nossa atividade econômica, até aqui problema algum, não é verdade? O problema é que essa igreja começou a apresentar problemas de cunho ético, doutrinário e prático. Porque a cidade de Corinto era conhecida pela sua luxúria, por sua depravação sexual e prostituição religiosa. E aí o que Paulo se coloca, qual a posição que Paulo se coloca? De confrontar a igreja diante dessas questões. Ok? Ele começa então no capítulo 12. No capítulo 12, ele vai ensinando e comparando o corpo humano, as engrenagens do corpo humano, com o corpo de Cristo, com a igreja. E ele também fala dos dons. Tudo bem? Tô com sono. Ele fala dos dons. Depois eu posso. Ele fala dos dons, que para aquela igreja era muito importante, era muito valorizado, os dons eram muito valorizados. Aí eu fiquei imaginando por quê, né? Se você tem um local onde é muito valorizado aquilo que você faz, né? Porque é uma cidade, é um lugar que tem muita gente, tem muita cultura, devia haver muita hierarquia social. Então, dentro da igreja, isso devia realmente ter algum valor, né? Um destaque. E Paulo fala sobre isso também. E aí ele entra no capítulo 13 enfatizando o quê? O amor como dom excelente. Na minha Bíblia diz a suprema excelência do amor, o título do capítulo. E Paulo trata o amor não como algo exclusivamente espiritual, mas algo humano. E aí o que a gente pensa o que pensamos quando falamos em amor? Relações interpessoais? Relações entre o amor entre um homem e uma mulher, entre pais e filhos, mães e filhos, entre irmãos, entre amigos, primos, tios, avós e assim vai, né? Pensamos na vontade de estar sempre por perto, na vontade que a gente tem de buscar soluções para enfrentar as nossas dificuldades, os nossos conflitos, superar os problemas. Mas vamos pensar também baseado em 1 Coríntios 13, ok? Como viver o amor aqui baseado nessa passagem. Esse capítulo ele é dividido em 3 partes. A primeira parte, aí nós vamos ler os 3 primeiros capítulos. Ela inicia sempre com a expressão ainda que. Mesmo que, assim, ainda que, mesmo que, eu estou falando, mesmo que, se eu fizesse isso, se essa condição fosse exercida, ainda assim, sem o amor eu nada faria. Então, olha só, quer ler? Então, a Emanuel vai ler aqui o 1, tem que ler o 1, o 2 e o 3, tá? Aqui, lê o primeiro. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Isso, que tine. 2. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Leu 3 também. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Isso aí. Peraí, um pouquinho, amor. Então, nós temos opções. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tivesse o dom de profecias, né? Aí, no caso aqui, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ou seja, o dom de línguas, ainda que tivesse o dom de profecias, ou ainda que renunciasse a tudo, toda a minha fortuna, entregasse meu corpo queimado,
Se não fosse por amor, se não tivesse ali o amor, não se aproveitaria de nada. Então, sem o amor, por mais radical e intenso que pareça ser o gesto, ele não teve validade, ele é nulo, ok? A segunda parte são os versos 4 a 7, que aí ele já fala das características do amor. Então, vamos entender primeiro, o que o amor não é. Versículo 4 a 7. Então, eu vou falar primeiro o que o amor não é. Eu vou ler aqui de maneira misturada. Olha só. Deixa eu me achar. 4, tá aqui. O amor. Então, eu vou ler por partes, tá? O que ele não é? Ele não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece. Ensoberbece. Não se porta... Peraí, eu te explico. Com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça. Agora, o que o amor é? Vamos voltar no 4. O amor é sofredor, é benigno, ele se folga com a verdade, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém? Agora, a terceira parte, dos versos 8 ao 13. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Quanto tempo dura o amor? Aqui na minha Bíblia diz, o amor nunca falha. Eu encontrei uma Bíblia que diz, o amor jamais perece. Ou o amor jamais acaba. Então, o amor, exato, o amor nunca se acabará. Tudo vai acabar. Profecias, dons de línguas, toda a ciência vai acabar. Mas o amor não. O amor é permanente. Ok? Em nossa vida? Sim. Todos. Na vida de todos. Né? Em nossa vida, na vida de todos. Em nome de Jesus, amém. É. Palavra que ilumina. O que diferencia uma pessoa cristã de outras pessoas, cristãs ou não? Não são os nossos dízimos que nos fazem diferente, nossas ofertas. Não é a nossa elegância, a nossa beleza exterior, a cor da nossa pele, o cabelo, se é liso, se é cacheado, se é louro, se é preto, se é ruivo, a marca do nosso carro, o quanto carro nós podemos ter, qual o tamanho da nossa casa, a quantidade de joias, e sim a vivência do amor. É isso que vai fazer a diferença na vida da gente. Porque quando nós vivemos o amor, nós, através dele podemos levar a presença de Deus. A presença de Deus é revelada às outras pessoas. Em um ambiente de amor, a graça de Deus se manifesta. Então, é uma coisa que não é superficial, é algo profundo, é algo que mexe dentro da gente. Nós queremos viver o amor apesar de, embora esteja tudo difícil, a gente não vai escolher quem a gente quer amar, a gente vai amar porque foi isso que Jesus nos ensinou. Esse amor que nos sustenta, que nos transforma, que nos faz livres do pecado, e a gente não quer mais só para nós mesmos, queremos para todo mundo. E todos os dons e todos os projetos da igreja, eles podem ruir, por melhores que eles sejam, se não houver a disposição de amar conforme os preceitos bíblicos, conforme a Bíblia nos ensina. Porque projetos, ele pode ser o melhor possível, mais elaborado e ter a melhor intenção, mas como nós vimos antes, se não tiver amor é um ato nulo, é como se não tivesse nenhuma validade. Agora, uma igreja que ama é sábia. Uma igreja que ama se importa com a necessidade dos outros, seja ela de que natureza for, emocional, material, espiritual, e vai se empenhar, vai buscar caminhos para suprir essas necessidades, na força não do nosso braço, mas na força do Senhor. É acolhedora, é amorosa, e é não só com quem já é cristão, não só com aqueles que são membros da igreja local, mas com quem não é cristão e com quem é de outra denominação ou de outra igreja também. A gente tem que se importar com todo mundo.
E a forma de exercer o amor também tem muito a ver com a nossa experiência pessoal. E Paulo nos ensina como nós vamos amar a igreja. Então, nós vamos nos basear no ensinamento de Paulo. Eu sei que, de repente, a sua experiência em viver o amor não foi tão agradável. De repente, você cresceu num lar que você não sentia você não se sentia amado. De repente, você está num relacionamento e você não sente, né, não se sente amado. Mas, assim, nós vamos aprender como é que nós devemos amar, como é que nós devemos viver essa experiência do amor. Nós vamos entender melhor isso agora com Paulo. Paulo nos ensina que amar requer paciência, requer investimento. A gente precisa entender o seguinte, nós não somos perfeitos. Nem nós que estamos querendo amar, nem a pessoa a quem estamos querendo amar. Não são perfeitos, nem nós, nem a pessoa. E também não somos iguais. Nós já estudamos sobre isso. Nós somos totalmente diferentes uns dos outros. Eu até usei o exemplo do Emanuel e da Vitória, como um é completamente diferente do outro. Mas os irmãos gêmeos também são diferentes. Então... igual o Max e Phoebe. Isso, deixa a mãe falar. Tá? Então não vivemos as mesmas coisas, nem vivemos as mesmas experiências. Por isso requer paciência e requer investimento em que sentido? Em tempo, em dedicação, em ensinamento, né? Uma pessoa nova convertida precisa que, por exemplo, haja investimento em tempo para ensinar essa pessoa os preceitos, as palavras, seus princípios, seus valores. Então o amor exige de nós paciência, sim, tolerância com o outro, né? E também que nós tenhamos, que nós possamos investir nesse relacionamento com o outro. Agora, Paulo também nos ensina que o amor não arde em ciúmes. O ciúme, ele mata. E ele mata não só uma relação, que aí pode acabar com uma relação de amizade, com um casamento, mas ele mata pessoas e a gente, infelizmente, nós vemos isso toda hora. Ele mata pessoas, por causa do ciúme, pessoas matam umas às outras. É uma expressão equivocada, é uma expressão enganosa do amor, é uma expressão distorcida do amor, é um sentimento de posse, é uma interpretação errada do que se pensa ser o amor. No amor, gente, há liberdade, construção de laços, de confiança, né? O ciúme não é zelo, o ciúme é egoísmo, é autoritarismo. E eu falo isso em qualquer nível de relacionamento, inclusive dentro das nossas igrejas. Quando, por exemplo, nós vemos um irmão que na sua cabeça ou na minha se destacou mais do que eu, né? Isso também é ciúme, também pode acontecer o ciúme. É falta de compreensão de que tudo que temos e de tudo que somos é fruto da graça e do amor de Deus. Então aquela outra pessoa não é posse nossa, não é objeto nosso. Aquela pessoa a quem nós amamos, ela é fruto da graça e do amor de Deus. E aí eu queria usar um exemplo que eu uso sempre, que eu falo sempre. Eu tenho a impressão, por exemplo, vou pensar nos passarinhos. Os pássaros, eles têm o seu ciclo normal, né? Eles, quando livres na natureza. Chegou o inverno numa região, eles voam para outra. Quando acaba o inverno, eles retornam. E aí os animais, eles de uma certa forma são assim. Chegou a época do acasalamento, eles vão para uma região. Aí chegou o momento dos filhotes nascerem, eles estão num determinado lugar e estão sempre cantando, né? Eu acho que é o estado natural deles. Então esse canto, no meu entender, é de alegria. Agora vamos pensar num passarinho preso numa gaiola. O passarinho preso numa gaiola tem duas coisas que eu penso a respeito disso. A primeira, eu não sei se o canto dele é de alegria ou é de tristeza. Se ele está cantando de alegria ou se ele está cantando porque está chorando, está triste. E o segundo, esse passarinho, quando a gente soltar, a grande probabilidade é que ele vá embora e não volte mais, que ele se perca. Então a gente tem que pensar nisso quando a gente pensa em relação às pessoas. A gente precisa, porque as pessoas que nós amamos tenham autonomia, tenham liberdade, sim. Por quê? Para que elas possam ir,
mas tenho sempre o desejo de retornar. Então elas vão alegres e vão voltar alegres, com saudade, com desejo de estar perto da gente. Agora, se nós aprisionamos alguém com os nossos sentimentos numa determinada gaiola, a gente não sabe se aquele sorriso, a gente não vai ter certeza se aquele sorriso ele é de alegria ou se é de tristeza. E o dia que nós resolvermos abrir essa gaiola, pode ser que essa pessoa nunca mais queira voltar a estar conosco outra vez. E pode ser que ela se perca mundo afora, porque ela não sabe viver a liberdade, ela não sabe viver a vida, porque nós a aprisionamos. Então, quando a gente pensar em amor, a gente tem que buscar entender isso, que ninguém é dono de ninguém, né? Que tudo que temos, eu vou repetir, tudo que temos, tudo que somos e as pessoas que nos cercam, nossos filhos, nossos familiares, todas essas pessoas, nossos amigos, eles são fruto do amor e da graça de Deus. Eles não são objetos e não são posses nossas, não são coisas, tá? Para serem tratados como nossos. Tá? Eles são pessoas que nós devemos amar, respeitar, cuidar, proteger, ensinar. E o terceiro, Paulo diz que o amor tudo sofre. E, gente, e sofre mesmo, né? Olha, quando eu vejo um filme assim, que, por exemplo, ali eles vão lutando, assim, eu vi um seriado que eu gosto de ver do The Good Doctor. Aí teve um episódio que a moça estava com câncer terminal e aquele marido queria muito viver cada instante, cada minutinho com ela, porque ele amava tanto que ele já sentia medo não, ele já sentia saudade do que ia deixar de viver com ela. Então ele estava ali do lado dela, ele sofreu aquela dor porque ele a amava e queria estar com ela ali. É um exemplo, tá? E o amor, ele não nos deixa desistir. O amor nos faz perseverar. Quantas vezes você não vê no noticiário uma história? Eu lembro de uns anos atrás de uma menina que se envolveu com drogas e aí ela fugia para o morro. E a mãe já estava muito triste, já sem forças, mas assim, querendo lutar. E aquele pai, toda vez que a menina fugia, o pai largava tudo e ia buscar a menina e trazia a menina de volta. Então, assim, uma expressão de que eu não vou desistir, né? Eu vou lutar pela minha filha. São histórias assim que às vezes nós não tomamos conhecimento, mas quando a gente toma, quando nós percebemos, quando alguém nos conta, quando alguém vive por perto, a gente vê a grandeza e a profundidade do amor. E mesmo que haja decepção, mesmo que haja aborrecimento, no amor nós encontramos força para superar. No amor nós encontramos perseverança e permanecemos no propósito divino. Mas eu queria abrir um parêntese bem gigante aqui. Quando a gente fala que o amor tudo sofre, também há uma distorção dessa expressão para justificar assédios de todos os tipos, inclusive violência doméstica. Então não era essa a intenção de Paulo, do apóstolo Paulo. Paulo queria falar que Paulo viveu as experiências mais dolorosas. Paulo lutou contra injustiças, Paulo viveu injustiças, Paulo sofreu a tentação de se omitir diante de situações que poderiam gerar a morte, mas ele preferiu suportar por amor a Cristo. Então, olha a diferença do que quando Paulo fala que o amor tudo sofre, para essa distorção que eu te trouxe como exemplo antes. Tá? Então é nesse sentido que Paulo fala, de nós lutarmos contra as injustiças, de nós lutarmos mesmo aborrecidos, de nós lutarmos mesmo quando parece que não tem mais forças dentro de nós. E não no sentido de, como eu disse anteriormente, de tratar alguém como se fosse posse, objeto nosso, e nos acharmos no direito de fazermos o que quisermos com a justificativa de que está na Bíblia e o amor tudo sofre. Olha, engano, não caiamos no engano. Paulo conclui também ensinando que é preciso amadurecermos. Presta aqui, filha, por favor. E eu vou com você lá no verso 11. Ele diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então ele fala da necessidade de amadurecermos. E também nos ensina que vivermos com divisões, com facções, com disputas,
não vai haver benefício algum, principalmente dentro da casa do Senhor. No capítulo 14, no verso 33, diz assim: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Deus não é Deus de confusão, Deus de paz. Então, às vezes, as disputas internas dentro da igreja, a gente pensa que vai fazer uma grande revolução. Faz sim, mas para o mal, não para o bem, ok? Então, não é o caminho que a gente tem que seguir, não é o caminho da divisão, da dissensão, da facção, ok? É preciso crescermos em unidade, em amor, em serviço mútuo, porque é muito bom ser servido? Mas melhor ainda é servir. Na esperança da nossa vitória em Jesus, que é o cabeça do corpo de Cristo. Ele é a cabeça do corpo, né? Mas viver o amor é um grande desafio, não é? Viver o amor, falar do amor, mas nós precisamos viver. Nós precisamos vencer esse desafio. E como nós vamos fazer? Juntos, em comunidade, como igreja, como família. Nós vamos conseguir. O que nós não podemos fazer é desistir. Nossos gestos mostram o amor de Cristo. Então, as nossas atitudes, eu até comentei semana passada, cada vez mais as nossas atitudes falarão sobre o Evangelho do que nossas palavras. E o amor, nós vimos anteriormente que o amor vai fazer com que as pessoas vejam Deus em nós. Então, os nossos gestos mostram o amor de Cristo. Então, nós precisamos investir nas nossas atitudes. Temos que valorizar as pessoas, temos que fortalecer as pessoas, temos que cuidar das pessoas, das que conhecemos, das que não conhecemos. Eu sei que às vezes é complicado se a gente vai falar assim, poxa, mas eu vou amar alguém que me fez mal? Eu vou amar alguém que me ofendeu? É um grande desafio, mas isso nos fortalece, isso é a força que nos faz reagir, é a força que nos faz seguir em frente, é a força que nos faz continuar lutando pelo Evangelho, pelo Reino de Deus. Ok? Conclusão, vamos lá. Que possamos viver com fé e sabedoria e espalhar o amor de Cristo por onde quer que nós formos, em qualquer lugar. O amor, que é puro, ele procede de Deus e ele age como antídoto, como remédio para todas as mazelas da vida. Amém? Então, Amém. Então, hoje nós estamos encerrando. Essa é a última lição da revista desse semestre. Finalizamos hoje. Semana que vem nós vamos começar com um novo material, tá? Nós vamos continuar estudando, mas com outro material. Espero que Deus tenha falado contigo, que Deus tenha te abençoado como Ele me abençoou, porque eu pensei muito, eu refleti muito. E essa revista em especial foi muito legal. Ela trouxe pra gente os passo a passo para nós. Senhor, eu achei muito interessante essa revista, aprendi muito e creio que nós vamos continuar aprendendo para que o nome de Jesus seja sempre exaltado nas nossas vidas. E quero dizer que te amo muito, meu irmão, minha irmã, e que estou com muita saudade de nós podermos nos ver na igreja, nas programações. Mas assim, não é porque nós estamos longe que o amor tem que esfriar, né? Nós temos que continuar investindo no amor de Deus nas nossas vidas. Amores, quem quer orar agora vai ser o Emanuel. Aí ele fez aniversário, pediu para avisar, tá? Que ele fez aniversário, que ele tá muito idoso, ele fez 9 anos, né, filho? Também idoso também exagera. Mas ele fez 9 anos. Deus do céu, outro dia era um bebê desse tamanho que eu tinha medo de segurar. Quando dava banho, quem dava banho era minha mãe, porque eu cismava que quando eu meio desastrado, tem um brasileiro que ele ia escorregar assim, ia cair no chão. Sério mesmo? Sério, tinha medo. Sério mesmo. Eu só fui dar banho no Emanuel com 3 meses, quando ele chegou nos 3, 4 quilos, que eu senti firmeza. Mas até lá era minha mãe. Então ele vai orar para encerrar. Pode? Jesus, amado Pai, dê uma manhã ou tarde abençoada, não sei se é tarde de manhã. O dia todo. Dia todo.
dê um dia abençoado para todos, que esse mal que está aqui em nosso país, que joga por terra e que isso acabe logo, para nós que retornarmos e abraçarmos e nos encontrarmos de novo. Dê um dia abençoado a todos, em nome de Jesus, amém. Amém. Deu para perceber que nós oramos todos os dias, né, para que o coronavírus acabe, que esse tempo passe, que nós possamos voltar a viver, né, nossas vidas como antes. Mas nós temos que orar, sim, orar por aqueles que estão enlutados, orar por aqueles que estão aí passando por suas dificuldades, né? Que Deus vai nos abençoar e eu vou cuidar da cabeça da Vitória que não para de coçar. Um grande beijo, minha igreja linda, meus irmãos, minhas irmãs. Fiquem na paz. Tchau. Tchau.